Senhoras e senhores, vídeo 144 do canal. Antes de mais nada, então, você já sabe, deixe seu like, sua inscrição e vamos começar a leitura do 10º livro da Bíblia, o segundo livro de Samuel, iniciando então pelo capítulo 1. Depois da morte de Saul, tendo Davi voltado da derrota dos Amalequitas e estando há 2 dias em Ziclag, ao terceiro dia veio um homem do arraial de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. E, chegando ele a Davi, prostrou-se em terra e lhe fez reverência. Perguntou-lhe Davi, de onde vens? E ele lhe respondeu, escapei do arraial de Israel. Davi ainda lhe indagou, como foi lá isso? Dize-mo. Ao que ele lhe respondeu, o povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram. Também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Perguntou Davi ao mancebo que lhe trazia as novas, como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava a notícia. Achava-me por acaso no monte Gilbeia, e eis que Saul se encostava sobre a sua lança. Os carros e os cavaleiros apertavam com ele. Nisso, olhando ele para trás, viu-me e me chamou, e eu disse, eis-me aqui. Ao que ele me perguntou, quem és tu? E eu lhe respondi, sou a Amalequita. Então ele me disse, chega-te a mim e mata-me, porque uma vertigem se apoderou de mim, e toda a minha vida ainda está em mim. Cheguei-me, pois, a ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. E tomei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete que ele trazia no braço e os trouxe aqui a meu senhor. Então pegou Davi nas suas vestes e as rasgou. E assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Perguntou então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova. De onde és tu? Respondeu ele, sou filho de um peregrino amalequita. Davi ainda lhe perguntou, como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então Davi, chamando um dos mancebos, disse-lhe, chega-te e lança-te sobre ele. E o mancebo o feriu, de sorte que morreu. Pois Davi lhe dissera, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação, mandando que fosse ensinado aos filhos de Judá. Eis que está escrito no livro de Jazar. Tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valorosos. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, ó campos de morte. Pois ali, desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valorosos, o escudo de Saul, ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valorosos, nunca recuou o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorais por Saul, que vos vestia deliciosamente de escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valorosos no meio da peleja. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, muito querido me eras. Maravilhoso me eras o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valorosos e pereceram as armas da guerra. Então, já iniciando o segundo livro de Samuel, Davi mata o assassino de Saul, aquele que se declarou assassino de Saul, e faz toda uma homenagem, uma oração, vamos dizer assim, uma passagem para valorizar o nome de Saul, que ele desde sempre seguiu, respeitou como rei, como o ungido do Senhor, embora Saul tenha lhe tentado tirar a vida várias vezes. Agora vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 2. Sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Ainda perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Subiu, pois, Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Gisreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal e Carmelita. Davi fez subir também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Depois informaram a Davi, dizendo, foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul. Pelo que Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade a dizer-lhes,
Bendito do Senhor sejais vós, que fizestes tal benevolência, sepultando a Saul, vosso senhor. Agora, pois, o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e eu também vos retribuirei esse bem que fizestes. Esforcem-se, pois, agora vossas mãos, e sede homens valorosos, porque Saul, vosso senhor, é morto, e a casa de Judá me ungiu por seu rei. Ora, Abner, filho de Ner, chefe dos exércitos de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azuritas, sobre Gisrael, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. 40 anos tinha Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A casa de Judá, porém, seguia Davi. E foi o tempo que Davi reinou a Hebron, e sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Depois Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, saiu de Maanim para Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi se encontraram com ele perto do tanque de Gibeão. E pararam uns de um lado do tanque e os outros do outro lado. Então disse Abner a Joabe: Levantem-se os mancebos e se batam diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. Levantaram-se, pois, e passaram em número de 12 por Benjamim e por Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do seu contendor e meteu-lhe a espada pela ilharga. Assim caíram juntos, pelo que se chamou aquele lugar que está junto a Gibeão, Eucate Azurim. Seguiu-se naquele dia uma crua peleja, e Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Ora, estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés como gazelas do campo. Perseguiu-se, pois, Azael a Abner. Seguiu-o sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nisso Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Azael? Respondeu ele: Sou eu. Ao que lhe disse a Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança mão de um dos mancebos e toma os seus despojos. Azael, porém, não quis desviar-se de segui-lo. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Todavia ele recusou desviar-se, pelo que Abner o feriu com o conto da lança pelo ventre, de modo que a lança se lhe saiu por detrás. E ele caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos que chegavam ao lugar onde Azael caíra morto paravam. Mas Joabe e Abisai perseguiram Abner, pois só ao chegarem eles ao outeiro de Amá, que está diante de Jaar, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, formando-se num batalhão, puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Devorará a espada para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: Vive Deus que, se não tivesses falado, só amanhã cedo teria o povo cessado, cada um de perseguir o seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens toda aquela noite pela Arabá. E passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Manaim. Voltou, pois, Joabe de seguir a Abner, e quando ajuntou todo o povo, faltavam 2 servos de Davi, 19 homens e Azael. Mas os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, de tal maneira que morreram. E levantaram a Azael e o sepultaram no sepulcro de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Então aqui, deu para ficar claro que Israel tinha vários reis, Israel estava dividida, em reis, sendo que numa menor porção, estava Davi, e numa outra porção de terras, outros reis reinando, se bem que agora algumas crises, algumas perseguições, assassinatos, coisas que a gente vê muito em vários tipos de culturas, essa questão de tomada de poder. Mas como fica o povo de Davi e Davi, ele aparentemente vai se fortalecer. Vamos ver aqui no 2º livro de Samuel, capítulo 3. Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul cada vez mais se enfraquecia. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Amnon, de Ainoã a Gisraelita.
e o segundo Quileabe de Abigail, que fora mulher de Naabal, o carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maacá, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. Enquanto havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner ia se tornando poderoso na casa de Saul. Ora, Saul tivera uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aías. Perguntou, pois, Isbosete a Abner: Por que entraste a concubina de meu pai? Então Abner, irando-se muito pelas palavras de Isbosete, disse: Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje uso de benevolência para com a casa de Saul teu pai, e para com seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Contudo, tu hoje queres culpar-me no tocante a essa mulher. Assim faça Deus a Abner e outro tanto, se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul, e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E Isboete não pôde responder a Abner mais uma palavra, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para fazer tornar a ti todo Israel. Respondeu Davi: Está bem, farei aliança contigo, mas uma coisa te exijo: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Entrega-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepulsos de filisteus. Enviou, pois, Isbosete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís, que a seguia, chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: De há muito procurais fazer com que Davi reine sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou de Davi, dizendo: Pela mão do meu servo Davi livrarei o meu povo da mão dos filisteus, e da mão de todos os seus inimigos. Do mesmo modo falou Abner a Benjamim, e foi também dizer a Davi em Hebron tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim tinham resolvido. Abner foi ter com Davi, em Hebron, com 20 homens. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei, irei ajuntar ao rei do meu senhor todo Israel, para que faça aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a sua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe voltaram de uma sortida, e traziam consigo grande despojo. Mas Abner já não estava com Davi em Hebron, porque este o tinha despedido, e eles se foram em paz. Quando, pois, chegaram Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, e o rei o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despedisse de maneira que fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner. Ele veio te enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e conhecer tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sina, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebron, Joabe tomou à parte a entrada da porta, para ali falar em segredo. E ali, por causa do sangue de Azael, seu irmão, o feriu no ventre, de modo que ele morreu. Depois Davi, quando o soube, disse: Inocente para sempre sou eu, e o meu reino para com o Senhor no tocante ao sangue de Abner, filho de Ner. Caia ele sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem a necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram Abner por ele ter morto a Azael, irmão deles, na peleja de Gibeon. Disse Davi a Joabe e a todo o povo com quem ele estava: Rasgai as vossas vestes, cingi-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebron, e o rei, levantando sua voz, chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. Pranteou o rei a Abner, dizendo: Devia Abner, porventura, morrer como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como quem cai diante dos filhos da iniquidade. Então todo o povo tornou a chorar por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar o pão ou qualquer outra coisa. Todo o povo notou isso, e pareceu-lhe bem assim. Assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem a todo o povo. Assim todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não fora vontade do rei que matassem Abner, filho de Ner.
Então disse o rei a seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? Enquanto a mim, hoje eu estou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são duros demais para mim. Retribua o Senhor ao malfeitor conforme a sua maldade. Então aqui a unção, a união dos povos, fazendo com que Davi se torne rei unificado. Porém, o preço disso foi a morte de Abner. Vendo que desconfiava de que ele estava tramando alguma coisa, que é uma coisa bem comum algumas pessoas tomarem, terem opiniões e tomarem decisões a partir disso. E aí Davi deixando claro que, e o povo vendo que não era vontade dele, ele estando triste, embora rei ungido e unificado perante todo Israel. Certo, gente? Então, o vídeo de hoje era isso. Deixem likes, inscrições, comentários e nos vemos amanhã. Até lá!